Imagine, você nasce aos pés da maior montanha da Terra, mas é para sempre proibido de subir, de sequer chegar perto das nuvens. O que você escolheria? Se conformar ou declarar guerra a regras de séculos? Essa menina, do povo Sherpa, via os homens partirem para os cumes enquanto as mulheres ficavam na sombra. Mas um dia, ela fez uma pergunta que mudou tudo. O sonho dela custou caro. Muros de burocracia, deboches e 3 investidas fatais contra a própria morte. Esta é a história de como a rebelião silenciosa de uma mulher conquistou não apenas o cume, mas um país inteiro. Uma história que começou com uma pergunta silenciosa no ar rarefeito da infância. E se a sua casa for o teto do mundo, mas você não pode subir nele? Ano de 1961. Longe, no Nepal, numa pequena aldeia chamada Surkhi, nasce uma menina. O lar dela é a região de Solukhumbu. Para nós, é algo exótico. Para ela, é apenas a vida. Aqui, o ar é rarefeito, e acima da cabeça se erguem gigantes de gelo. O povo dela são os Sherpas, um povo cujos nomes estão para sempre gravados na história da conquista do Everest. Para eles, as montanhas não são apenas uma paisagem, são trabalho, são um teste, são a própria vida. Desde pequena, ela vê as caravanas passando por sua aldeia, estrangeiros com roupas coloridas e equipamentos esquisitos. O objetivo deles, o topo do mundo, e os homens da sua aldeia os guiam para o alto. Eles são os heróis, que voltam com histórias sobre o vento e a altitude. Mas para as meninas neste mundo, existe uma parede invisível, com 8.000 metros de altura. Os homens sobem para os cumes, as mulheres ficam para trás. É assim que as coisas são. Essa é a lei não escrita das montanhas. O papel dela, assim como o de todas as mulheres Sherpa daquela época, já estava definido. Cuidar da casa, criar os filhos, esperar os homens voltarem da montanha. Se tornar uma guia, conquistar o cume ela mesma, isso nem se discute. É fantasia, é ousadia, uma quebra de todas as tradições. Ela observa eles partirem, ela respira o mesmo ar gelado, ela vê o mesmo cume. Será que as montanhas chamam apenas os homens? Essa pergunta paira no ar rarefeito de sua infância. Os anos passam. A menina que observava as caravanas se torna uma jovem mulher. O destino parece levá-la pelo caminho conhecido, já trilhado, que por séculos foi traçado para as mulheres Sherpa. Ela se casa com Lakpa Sonam Sherpa. Mas essa união acaba não sendo o fim do seu sonho, e sim o seu começo inesperado. Lakpa não é apenas um homem de sua aldeia, ele é um homem com uma visão, já profundamente envolvido no mundo do turismo de montanha. Ele não vê apenas geleiras e rochas, ele vê oportunidades. E mais importante, ele vê o potencial em sua esposa. Juntos, eles dão um passo que muda tudo. Eles fundam a própria agência de trekking. Imagine só, num mundo onde os negócios são quase sempre território masculino, eles constroem algo juntos. Tamserku Trekking, um nome que logo todos que sonham em ver os Himalaias vão conhecer. Não se trata apenas de barracas e guias. É uma ponte entre 2 mundos. O mundo dos estrangeiros sedentos por aventura e o mundo dos Sherpas, que conhecem as montanhas como a palma da mão. A agência deles se torna sinônimo de confiança. Eles organizam expedições, traçam rotas, criam empregos. Eles alcançam o sucesso. Dinheiro eles têm. Respeito também. Os negócios vão de vento em popa. Agora, ela não apenas observa as expedições, ela as organiza. Mas o cume, aquele mesmo cume, continua a olhá-la de cima, e a pergunta silenciosa da sua infância nunca desapareceu. E é aqui que algo inimaginável acontece. Ela decide ir para as montanhas por conta própria. Não na juventude, quando o corpo está no auge da força, mas já como uma mulher adulta, uma empresária de sucesso. Ela não tem uma carreira desportiva, não tem recordes nem medalhas. Tem apenas um sonho e a base financeira que construiu junto com o marido. Os seus primeiros passos não são nos gigantes, mas nos chamados picos de trekking, o Pisang Peak, o Yala Peak. Para um alpinista experiente, seria um aquecimento. Para ela, é uma universidade. Cada passo é uma luta contra o ar rarefeito. Cada movimento é uma nova lição. Ela aprende a andar com crampons, a respirar corretamente na altitude, a confiar no equipamento de segurança. Isso não é mais teoria. É a realidade física, gelada. O ar queima os pulmões, os músculos ardem com o esforço.
Mas a cada metro conquistado, a parede invisível que a rodeava desde a infância começa a ruir. Ela não está mais no sopé da montanha, apenas a ver as expedições dos outros a partir. Agora, ela mesma faz parte de uma expedição. Ela aprende a ler o gelo, a confiar na corda e, o mais importante, a ouvir a montanha. Ela está a preparar-se. Cada passo no glaciar, cada lufada de ar rarefeito, vai afiando o seu objetivo. Ela não quer mais apenas chegar ao topo. O sonho ganha contornos nítidos, audaciosos. Ela olha para aquele pico gigante que os locais chamam de Sagarmatha e o resto do mundo conhece como Everest. E o seu desejo cristaliza-se numa única frase: ser a primeira mulher do Nepal a hastear a bandeira do seu país no topo do mundo. Não apenas uma alpinista, mas um símbolo para todas as mulheres nepalesas. O que poderia ser mais patriótico? O que poderia ser mais digno de apoio? Mas é aqui que ela esbarra num muro. Um muro não de gelo, mas invisível, tecido com séculos de tradição e preconceito. Quando ela anuncia o seu objetivo, a sociedade conservadora do Nepal recebe a ideia com total repúdio. Olhares cheios de perplexidade, sussurros pelas costas. A montanha é trabalho de homem. É perigoso demais. O que o mundo vai pensar se algo der errado? A sua ambição não é vista como um motivo de orgulho, mas como uma quebra da ordem natural das coisas. Ela é uma empresária de sucesso, esposa, mãe. Por que arriscar tudo por causa de um cume qualquer? Essa pergunta silenciosa, ela lê nos olhos de muitos, mas a opinião pública é uma coisa. A burocracia é outra completamente diferente. Pasang Lhamu decide seguir os canais oficiais. Usando a sua experiência e recursos, ela prepara o projeto de uma expedição ao Everest, formada apenas por mulheres nepalesas, e apresenta o pedido ao Ministério do Turismo para obter o permite, a autorização oficial para a escalada. E a resposta é não. A desculpa oficial? Experiência insuficiente da equipa. Depois, outra tentativa, e outra recusa, e mais uma. Os burocratas em Katmandu olham para ela, uma mulher de sucesso do Vale do Khumbu, e não veem uma líder de expedição. Eles veem um risco, um precedente indesejado. Deixam-lhe claro, de forma educada, mas firme, isso não vai acontecer. Imaginem a sua desilusão. Ela conquista os picos físicos, mas tropeça nas montanhas de papel dos gabinetes oficiais. Essa luta pela autorização se torna uma parte inseparável da sua jornada. Mais uma escalada, só que não de uma geleira, mas de um muro de incompreensão e barreiras burocráticas. O tempo passa. Outras expedições internacionais conseguem suas licenças, montam suas equipes, partem para o acampamento base. Enquanto isso, ela continua percorrendo os corredores do poder, provando que tem direito ao seu sonho. Ela percebe que, se ficar esperando pela bênção oficial para a sua própria expedição, o sonho pode nunca sair do papel. Então, ela toma uma decisão firme. Se não dá para liderar, o jeito é se juntar a alguém. Ela começa a procurar outros caminhos, outras equipes, qualquer oportunidade de chegar ao pé do Sagarmatha, não como organizadora, mas como um membro pleno da equipe. Sua estratégia muda, mas o objetivo continua inabalável, e a oportunidade aparece, mais rápido do que ela esperava. Em 1990, uma expedição francesa chega ao Nepal, e Pasang Lhamu vê ali a sua chance. Ela não pede mais permissão para liderar, ela pede um lugar na equipe, negociações, acertos organizacionais, e pronto, ela faz parte de uma escalada internacional. Ali, ela é uma convidada. Não é a líder, nem um símbolo, apenas mais uma alpinista que decidiu desafiar a montanha. Para ela, essa é uma experiência totalmente nova. Pela primeira vez, ela segue a rota clássica pela crista sudeste, avançando passo a passo pela cascata de gelo Khumbu, superando o Vale do Silêncio e subindo a parede de gelo do Lhotse. Seu corpo e seu espírito são postos à prova. Ela prova, antes de mais nada para si mesma, que está fisicamente preparada. A equipe alcança o Colo Sul, um platô imenso a quase 8.000 metros de altitude. É uma paisagem lunar, desolada e varrida por todos os ventos, a antessala da chamada Zona da Morte. Dali, o cume parece estar ao alcance da mão, mas é exatamente ali que sua primeira tentativa de ataque ao cume é interrompida. A expedição decide não continuar. Os motivos podem ser vários: o tempo, a condição dos participantes, a logística.
mas para ela, o resultado é um só. Ela está no limiar do seu sonho, consegue vê-lo, mas não pode entrar. Essa decepção não a quebra, apenas a fortalece. Ela volta para casa, não como uma derrotada, mas enriquecida por uma experiência inestimável. Agora, ela conhece o inimigo de perto, conhece cada trecho perigoso da rota, sente como a montanha respira, e já no ano seguinte, em 1991, ela dá o próximo passo. Desta vez, tudo é diferente. Não é uma equipe estrangeira, é a Sherpa Everest Expedition, uma expedição organizada pelo seu povo e liderada pelo seu próprio marido. Pasang Lhamu assume o posto de vice-líder. Agora, ela é uma das pessoas que tomam as decisões. A responsabilidade é colossal. Eles seguem novamente pelo caminho já conhecido, mas agora ela se sente mais confiante. Ela já esteve ali. A cascata de gelo, a parede do Lhotse, o Colo Sul, tudo isso já é etapa vencida. O grupo trabalha em sintonia, como um único mecanismo, e eles sobem mais alto, muito mais alto. Eles ultrapassam a marca dos 8.700 metros, chegando à crista que leva ao cume, na região do Cume Sul. O mundo inteiro está, literalmente, aos seus pés. Faltam poucas horas para o objetivo principal. Parece que é só mais um esforço e tudo vai terminar em triunfo. Mas a montanha é um organismo vivo, com personalidade própria. E é exatamente nesse momento que ela mostra o seu lado sombrio. O tempo vira com uma velocidade catastrófica. O vento se transforma num furacão. A visibilidade cai para poucos metros. Os cilindros de oxigênio estão acabando. O grupo se depara com uma escolha terrível: arriscar tudo pelo cume ou voltar para sobreviver. A decisão é agonizante, mas é a única correta. Eles recuam. Por 2 anos seguidos, o Everest a deixou chegar bem perto, a provocou com a proximidade da vitória e, nas 2 vezes, no último momento, ergueu uma parede de gelo. Fracassar 2 vezes tão perto do objetivo, para muitos, isso seria o fim. Mas, para Pasang Lhamu, foi apenas um sinal para agir ainda mais rápido, com ainda mais determinação. Não há tempo para longas reflexões. A montanha não vai a lugar nenhum, mas a força e as oportunidades não são eternas. Já no inverno de 1992, ela está de volta à ativa. Ela não espera pela primavera. Ela se junta a uma expedição russo-nepalesa para outro pico de 8.000 metros, o Cho Oyu. É o 6º pico mais alto do mundo, e uma escalada de inverno é um teste para os mais resistentes. Para ela, não é tanto uma tentativa de conquistar uma nova montanha, mas sim um ensaio geral antes da batalha principal. Ela se testa em condições extremas, se aclimata, mantém o corpo e a mente em alerta máximo. Ela chega à marca de 7.000 metros e decide não atacar o cume. O objetivo principal é o Everest. Esse duro teste de inverno é apenas um prelúdio. O verdadeiro jogo começa na primavera de 1992. Pasang Lhamu faz o que todos esperavam dela há tanto tempo. Ela mesma lidera essa expedição. E não uma expedição qualquer, mas a Nepalese Women's Everest Expedition. A primeira equipe exclusivamente feminina e nepalesa da história a tentar o cume do mundo. Agora, em jogo, não está apenas o seu sonho pessoal, mas a honra e a esperança das mulheres nepalesas. A responsabilidade pesa como uma geleira. Os olhos de todo o país estão voltados para ela. Os jornais noticiam cada passo que elas dão. E então, primavera de 92. Ela está de novo na base da montanha, pela 3ª vez. A rota é dolorosamente familiar. Cada saliência, cada fenda na cascata de gelo Khumbu já está gravada na sua memória. Ela guia sua equipe com confiança, como uma veterana que conhece cada armadilha daquele labirinto de gelo. Passo a passo, elas sobem cada vez mais alto. O Vale do Silêncio, a face do Lhotse, o Colo Sul. Cada etapa é uma pequena vitória. E então, elas entram na zona da morte. O ar aqui é tão rarefeito que cada respiração é uma luta. Cada passo é um esforço titânico de vontade. Mas elas continuam, elas ultrapassam a marca do ano anterior. 8.750 metros. É mais alto do que ela jamais esteve. O Cume Sul já não parece uma miragem, é real, quase palpável. Faltam pouco mais de 100 metros na vertical até o cume principal, é a reta final. E de novo, como uma piada cruel do destino, a montanha interfere. O tempo não apenas piora,
Ele desaba sobre elas com uma muralha de vento e neve, como se fechasse uma armadilha traiçoeira. Isso não é mais apenas mau tempo, é um escárnio da natureza. A visibilidade é zero. Continuar avançando é pura loucura, pela terceira vez. Ficar a um passo do triunfo por 3 anos seguidos e ser sempre jogada de volta. Mais uma vez, ela é forçada a ordenar a retirada. Em casa, a sua história transforma-se num drama nacional. Alguns veem nela uma heroína inabalável, um símbolo de persistência. Outros começam a cochichar. Será que ela simplesmente não tem o que é preciso? Será que a montanha não a aceita? Esta pressão torna-se insuportável. Para ela, já não é uma questão de conquista pessoal, é uma questão de honra. Ela sente que simplesmente não lhe resta outra opção, a não ser fazer mais uma, última tentativa, custe o que custar. A quarta investida. Pensem bem no que isso significa. Por 3 vezes, a montanha disse não. Por 3 vezes, a empurrou para longe do cume, como se estivesse a testar a sua força. Qualquer outra pessoa teria quebrado, teria desistido. Mas Pasang Lhamu transforma a dor dessas derrotas em combustível para um novo ataque. Ela já não consegue parar. Tornou-se a sua guerra pessoal, a sua obsessão. Primavera de 1993. Ela está de volta, aos pés do colosso de gelo. Mas desta vez, tudo é diferente. A expedição é maior, mais ambiciosa. A sua equipa feminina, a Nepalese Women's Everest Expedition, agora faz parte de uma iniciativa internacional de maior envergadura. Oficialmente, Pasang é a vice-líder, mas todos sabem quem é o verdadeiro motor e o coração de toda a operação. Por trás dela não está apenas o marido empresário, que investiu uma fortuna. Ela tem o apoio de patrocinadores de peso, incluindo a marca de cerveja San Miguel. Os logótipos deles nos casacos e nas tendas não são apenas publicidade. São um sinal de enorme confiança e de uma pressão ainda maior. O preço de qualquer erro aumenta drasticamente. No acampamento base, aquela colmeia multinacional aos pés do gigante, todos os olhos estão nela. Alpinistas experientes do mundo inteiro veem nos seus olhos algo mais do que simples determinação. Veem uma concentração diferente, quase assustadora. Ela parece uma corda esticada ao máximo, prestes a arrebentar e a emitir um som agudo. Um dos europeus mais experientes diria mais tarde numa entrevista que se sentia na equipa dela um espírito diferente, quase desesperado, como se estivessem dispostos a pagar qualquer preço. Para muitos alpinistas ocidentais, a escalada é um desporto, um desafio, uma aventura. Mas para Pasang, isto não é um desporto. Há muito que deixou de ser sobre um recorde pessoal. É uma batalha por tudo, pela sua honra, pelo reconhecimento das mulheres nepalesas, pelo direito de entrar para na história, não como aquela que quase conseguiu, mas como aquela que venceu. Ela já não olha para trás. Todas as pontes foram queimadas, todas as dúvidas postas de lado. No seu olhar, lê-se apenas uma coisa: ou eu ou a montanha. Ela apostou tudo o que tinha, e a montanha aceitou a aposta. Começava o último e decisivo ato deste grande drama. E agora o jogo começa. O lance final. Da equipa multifacetada, forma-se a ponta de lança, o grupo de ataque. Na frente, claro, a própria Pasang Lhamu. Ao seu lado, a sua sombra, o seu pilar, a sua segurança. Sonam Tsering Sherpa. Ele não é um simples guia, é uma lenda viva, um homem que já olhou o mundo a partir daquele mesmo cume por 5 vezes. Ele conhece cada curva daquela crista de gelo, cada capricho do vento. A fechar o grupo, mais 2 Sherpas experientes, Pemba Norbu e Lhakpa Gelu, uma equipe forte e confiável. No papel, tudo parecia perfeito. Eles escolhem a rota clássica, a crista sudeste, o caminho dos pioneiros, a trilha mais conhecida rumo aos céus. Mas a montanha não gosta quando a tratam como se fosse só mais uma etapa. Ela sempre encontra um jeito de surpreender. Desde o início, algo não sai como o planejado. O ritmo é mais lento que o esperado. Cada passo é mais difícil do que deveria ser. Cada respiração é uma luta. O tempo, o recurso mais valioso na zona da morte, começa a escorrer por entre os dedos, como areia. Lá embaixo, nos acampamentos, suas figuras minúsculas, quase invisíveis, são observadas por binóculos. A comunicação pelo rádio estala de tensão. Alpinistas mais experientes balançam a cabeça em negação.
Eles veem o que aqueles que sobem não veem, ou não querem ver. Eles estão lentos demais, precisam voltar. Existe uma regra não escrita. Se você não está no cume até as 2 da tarde, você volta, sem perguntas, sem desculpas, porque a montanha não perdoa atrasos. Mas Pasang não ouve essas vozes, ou não quer ouvir. Ela segue em frente, teimosa, passo a passo, queimando os últimos resquícios de força e oxigênio. E então, em 22 de abril de 1993, já passa do meio-dia. O sol, que brilha mas não aquece, começa a se inclinar para o oeste. E nesse momento, eles dão o último passo. Estão no topo do mundo, no teto do planeta. Pasang Lhamo Sherpa, a primeira mulher nepalesa no Everest. Ela conseguiu, provou tudo, para si mesma, para seu país, para o mundo inteiro. O sonho, conquistado com tanto sofrimento, implorado aos deuses de gelo, se tornou realidade. Por um instante, parece que a montanha finalmente se rendeu, que o drama acabou e as cortinas estão prestes a descer ao som de aplausos. Ela olha para baixo, para o mundo que se estende a seus pés. E nesse breve momento de triunfo absoluto, um sorriso de pura e infinita felicidade se congela em seu rosto. Mas no Everest, o cume é apenas metade do caminho, a metade mais perigosa. O breve momento de euforia dá lugar a um cálculo frio, uma foto para recordar, uma olhada rápida no relógio e o pavor que, como uma serpente de gelo, começa a subir pela espinha. O tempo acabou. Não apenas se esgotou, ele evaporou, roubado pela montanha em troca daquele breve triunfo. Eles começam a descida tarde demais, catastroficamente tarde. O sol já não é um aliado, mas uma testemunha indiferente, se preparando para desaparecer no horizonte. E é aí que a montanha revela sua verdadeira face. O azul do céu, num piscar de olhos, é coberto por um véu de chumbo. O vento se levanta. No início, é só uma rajada, mas em poucos minutos se transforma num predador de gelo que varre a crista, derrubando-o e arrancando dos pulmões o que resta de calor. A temperatura despenca a cada minuto. Cada expiração congela instantaneamente, virando uma nuvem de cristais de gelo. Eles estão presos na parte mais perigosa, na crista afiada como uma lâmina de faca, que liga o cume principal ao cume sul. À esquerda, um abismo para o Nepal, à direita, para o Tibete. Um erro para qualquer um dos lados. É o último, e nesse inferno de gelo, o mais forte deles desmorona. Sonam Tshering conquistou o Everest 5 vezes, um homem que era uma rocha. De repente, seus movimentos se tornam desajeitados, irregulares. Ele tropeça onde não há o que tropeçar. Pasang vira-se e vê o olhar dele, vazio, sem foco. É um sintoma assustador que todo o alpinista conhece. O cérebro, brutalmente afetado pela falta de oxigênio, começa a desligar-se. A certa altura, Sonam simplesmente se senta na neve. E pronto. Ele já não consegue andar. Para os outros, é um choque. A sua garantia de segurança, o seu guia mais confiável, tinha se tornado um fardo. Pemba e Lhakpa tentam levantá-lo, mas no ar rarefeito, a uma altitude daquelas, o corpo dele é apenas peso morto. Eles puxam, empurram, gritam-lhe na cara, a tentar alcançar a sua consciência que se apaga. É inútil. O lendário Sherpa já não controla o próprio corpo. O sonho de Pasang, que acabara de se tornar realidade, transforma-se numa armadilha cruel diante dos seus olhos. Eles estão à beira do abismo, numa faixa estreita de gelo e rocha, e o seu companheiro mais experiente congela, impotente, a poucos metros do topo do mundo. Na cabeça dos outros Sherpas, martela um único pensamento, frio e afiado como um piolete. É preciso ir. É preciso descer, agora mesmo, antes que a tempestade ganhe toda a sua força, enquanto eles próprios ainda têm alguma hipótese. Esta é a aritmética cruel da sobrevivência a 8.000 metros. A montanha não perdoa sentimentalismos. Uma pessoa imóvel pode arrastar mais 2, 3, todas para o abismo. Pemba e Lhakpa olham para Pasang, com os olhares cheios de desespero e uma pergunta silenciosa. Esperam pelo seu comando. Ela é a líder da expedição. A sua palavra é lei. E a lei da montanha é clara. Salve-se quem puder. Mas Pasang olha para a figura imóvel de Sonam, o seu companheiro leal, e não vê apenas um problema. Ela vê o homem que a ajudou a chegar ao cume do seu sonho. Deixá-lo aqui significa trair não só a ele,
mas a si mesma, anular tudo aquilo em que acreditava. É uma decisão que não se toma com a razão, mas com o coração, e que contraria todos os instintos de sobrevivência. E então, ouve-se a voz de Pasang, baixa, mas firme como uma rocha gelada. Ela não vai embora, não vai abandonar o homem que esteve com ela no topo. Para os outros Sherpas, isto soa a uma sentença de morte. Eles tentam convencê-la do contrário, e o pânico é audível nas suas vozes. Explicam que ficar é morte certa, que não tem tenda, nem sacos-cama, nem oxigênio suficiente para sobreviver à noite a uma altitude daquelas. Mas ela está irredutível. Chega o momento mais difícil. O grupo divide-se. Aqueles que ainda têm forças, de coração pesado, viram as costas e começam uma descida desesperada na escuridão, deixando a sua líder na crista da montanha. Cada passo que dão para baixo é uma escolha agonizante entre o dever e a vida. E Pasang Lhamo fica. Ela ajoelha-se ao lado de Sonam Tshering, a 8.750 metros de altitude, numa faixa estreita de gelo sobre o abismo. O vento ruge como um animal ferido, atirando-lhes ao rosto estilhaços de gelo. Ela tenta protegê-lo do vento com o próprio corpo, mas é como tentar parar uma avalanche com a palma da mão. A temperatura continua a cair, atravessando todas as camadas de roupa, gelando-os até aos ossos. O oxigênio na sua garrafa está a acabar, e cada inspiração é uma luta. Estão sozinhos. No topo do mundo, que em poucas horas se transformou numa armadilha de gelo, sob as estrelas de diamante indiferentes que se acendem num céu cor de nanquim. Pela frente, uma noite gelada, uma noite na zona da morte, nos braços de um gigante impiedoso. Enquanto isso, 2 homens lutam a cada passo na descida. São Pemba Norbu e Lhakpa Gelu. Cada inspiração é como um prego em brasa nos pulmões. Cada passo, uma dança cega à beira do abismo. Eles não estão apenas a descer, estão a fugir de uma tempestade uivante que os persegue sem tréguas. Mas o mais difícil não é a dor física. Nas suas mentes, ecoam as palavras de Pasang, a sua recusa em partir. Cada metro para baixo aumenta a distância até ela, a sua líder. Esta não é uma descida para a salvação, é uma descida com um peso no coração. Eles chegam ao acampamento 4, no Colo Sul, a cerca de 8.000 metros de altitude. Aqui, entre tendas rasgadas a vibrar com o vento, parece que podem finalmente respirar. Mas é apenas uma pausa antes de uma nova batalha. Eles olham um para o outro. Nos seus olhos não há alívio, apenas uma determinação de aço. Não podem simplesmente ficar à espera. O plano surge instantaneamente, sem palavras. É preciso pegar em garrafas de oxigênio e tentar subir de novo. É uma loucura. Voltar para o epicentro da tempestade, de onde acabaram de escapar por milagre, mas deixar os seus companheiros para trás, isso seria uma loucura ainda maior. Pemba Norbu, o mais forte dos dois, assume esta missão. Ele verifica o equipamento, pega em 2 garrafas de oxigênio que podem salvar vidas e dá um passo para fora da tenda, e entra instantaneamente noutro mundo. O vento não é apenas uma corrente de ar, é uma parede sólida que o derruba e que tenta arrancá-lo da encosta gelada. A visibilidade é nula, a neve não cai, voa na horizontal, transformando-se em milhões de agulhas minúsculas que se cravam nas partes desprotegidas do rosto. Pemba tenta avançar. Dá um passo, depois outro. Ele grita, mas o seu grito é imediatamente engolido pelo rugido do furacão. Ele tenta romper essa parede com o próprio corpo, mas a montanha diz não. Cada par de metros transforma-se em horas de esforço sobre-humano. Ele percebe, é impossível. Continuar significa apenas adicionar mais uma vítima à lista da montanha. Não é uma derrota por fraqueza, mas por impotência perante os elementos. Com o coração pesado, Pemba Norbu volta para trás, para a tenda, que agora parece uma prisão. A esperança desvanece-se, e lá em cima, na crista gelada, o tempo abranda. Para Pasang e Sonam, instala-se o silêncio. Não porque o vento acalmou, mas porque a consciência começa a dissolver-se na névoa gelada da hipóxia e da hipotermia. O frio já não queima, ele abraça, leva os últimos vestígios de calor, os últimos pensamentos. Eles já não lutam, apenas estão sentados, lado a lado, 2 silhuetas contra um universo em fúria, sob as estrelas que já não parecem próximas. Na noite de 22 para 23 de abril, a sua luta chega ao fim. O seu último refúgio é a crista gelada do Everest,
a apenas 100 metros do cume pelo qual tanto ansiaram. A conclusão oficial será seca e lacônica: morte por hipotermia, exaustão extrema e consequências do mal da montanha em condições climatéricas extremas. Mas, por trás destas palavras, está uma história de uma coragem incrível e de uma escolha trágica. Lá embaixo, no acampamento base, o chiado de um rádio quebra o silêncio. A notícia chegou ainda ontem. O cume foi conquistado. Pasang, a primeira mulher nepalesa no Everest. O acampamento está em festa. As pessoas se abraçam, se preparam para receber os heróis. É um momento de triunfo nacional, que se sente até aqui, a uma altitude de 5.000 metros. Parece que o próprio ar vibra de felicidade. Mas a comunicação seguinte pelo rádio é como um vento gelado invadindo uma tenda quente. Em vez de celebrações, ouvem-se frases curtas, alarmantes, falando de uma tempestade, sobre a perda de contato, sobre o grupo que não está descendo. A alegria dá lugar a uma espera tensa. Hora a hora, a esperança se desfaz, dando lugar a um medo paralisante. E então, finalmente, a terrível verdade, transmitida pela voz exausta de Lakpa Gelu, vinda do Colo Sul. Eles não sobreviveram. A atmosfera de festa evapora num instante. No seu lugar, fica um silêncio ensurdecedor, que zune. As felicitações de ontem ficam presas na garganta. As pessoas apenas se olham, incapazes de acreditar nesta reviravolta cruel. A notícia, como uma avalanche, se desprende das geleiras do Everest e despenca vale abaixo, em direção a Katmandu. Pelo rádio, pelo telefone, ela percorre a capital em questão de horas. E o que acontece a seguir não tem precedentes na história do alpinismo. O Nepal mergulha em luto, não um luto oficial, declarado por decreto, mas um luto real, popular, que vem do coração. O corpo dela ainda está lá, no topo do mundo, entre as nuvens e o gelo, mas o seu país já chora por sua heroína. É algo sem precedentes. As pessoas saem às ruas não com bandeiras, mas com retratos de Pasang. Os mosteiros acendem milhares de velas. As conversas normais nas casas de chá e nos mercados silenciam, dando lugar a sussurros sobre a sua coragem. Fora do Nepal, a notícia é recebida de outra forma. As notícias aparecem em revistas especializadas de alpinismo, em breves resumos nos noticiários. Para o mundo, é apenas mais uma estatística triste. Uma montanha perigosa, escaladas arriscadas, um final trágico. Mas, infelizmente, não tão raro. Mais um nome na longa lista daqueles que o Everest levou. Mas no Nepal, ninguém vê isso como estatística. Eles veem um símbolo. No rosto dela, o país via a si mesmo, pequeno, mas orgulhoso, pronto para desafiar gigantes. E a sua morte não se torna uma derrota. Pelo contrário, no fogo desta tragédia nasce uma lenda. Instantaneamente, Pasang Lhamu Sherpa deixa de ser apenas uma alpinista. Ela se torna a filha da nação, sua estrela eterna, eternizada no topo do mundo. E agora, o país enfrenta um novo desafio, quase impossível. Este novo desafio é quase impossível porque a montanha ainda não libertou a sua heroína. Lá embaixo, no mundo dos vivos, a vida pulsa entre o luto e o nascimento da lenda. Enquanto lá em cima, no silêncio gelado, o tempo parece ter parado. Final de abril, início de maio. A uma altitude de mais de 8.700 metros, no cume sul, permanece uma lembrança congelada da tragédia. Os alpinistas chamam este lugar de Zona do Silêncio. Aqui, o ar é tão rarefeito que o corpo humano já não se recupera. Ele se apaga lentamente a cada respiração. Um helicóptero não consegue chegar até aqui. Uma operação de resgate nestas condições é, na verdade, uma nova e incrivelmente arriscada escalada. E, por enquanto, a montanha está fechada. O vento implacável de altitude, conhecido como corrente de jato, açoita o cume com a velocidade de um furacão, arrancando tudo o que não está bem preso. O Everest dita as regras, e agora a regra é esperar. Assim, os dias se transformam em semanas de uma incerteza agonizante. No acampamento base e em Katmandu, as pessoas examinam os boletins meteorológicos como se fossem textos sagrados, procurando o menor sinal de uma janela. Um breve período de calmaria que permita a subida. Mas a janela não se abre. E à angústia de todos, soma-se outra pergunta torturante. O que aconteceu com Sonam Tshering? Ele foi visto pela última vez tentando descer. Ele está com Pasang?
Ou será que o vento o levou em algum lugar lá no cume? O destino dele é uma pergunta agonizante e sem resposta, que assombra tanto sua família quanto seus companheiros de equipe. E em meio a esse tempo congelado, algo estranho, quase surreal, acontece. A temporada de escalada está a todo vapor. Outras expedições, que pagaram fortunas e passaram anos se preparando, continuam sua jornada até o cume. A vida na montanha não para. Imagine só, você está caminhando em direção ao sonho da sua vida e sabe que à frente, no seu caminho, existe um lembrete silencioso do quão alto é o preço. Esses alpinistas passam pelo cume sul, sabendo quem ficou para trás. Para eles, não é apenas uma tragédia sobre a qual leram nos jornais. É um fantasma que os encontra na etapa final da jornada. Cada passo para cima é um passo em direção ao seu objetivo, mas, ao mesmo tempo, um passo para mais perto do lugar onde o sonho de outra pessoa terminou. A montanha se transforma em um museu cruel a céu aberto, onde as peças em exibição são aqueles que não conseguiram voltar. E essa espera, essa pausa, cheia de luto lá embaixo e de uma indiferença gélida lá em cima, torna a tragédia ainda mais palpável e assustadora. E então, no dia 10 de maio, o silêncio é quebrado pelo chiado do rádio. A longa e torturante espera acabou, mas a notícia que chega do alto não traz alívio, e sim uma certeza congelante. É o alpinista eslovaco Vlado Plulik. Ele avança pelo ar rarefeito, que zune pela falta de oxigênio, e seu objetivo é o cume. E de repente, ele avista algo que não deveria estar ali. Uma mancha de cor viva contra a brancura eterna. A poucos metros da crista, um pouco abaixo do cume sul, ele encontra Pasang. Para ela, o tempo parou para sempre. A notícia atinge o acampamento base como uma avalanche. O luto, que antes era amenizado pela esperança, agora se cristaliza em uma dor aguda e lancinante. Mas, junto com a dor, surge uma nova missão, quase impossível. Agora, todos sabem onde ela está. E deixá-la lá, à mercê dos ventos, é impensável para o povo Sherpa. Começam os preparativos para essa operação de resgate mais alta e arriscada da história do Everest. Resgatar o corpo de uma pessoa a 8.700 metros de altitude soa quase como ficção científica. Não é uma simples descida. É um quebra-cabeça vertical complexíssimo na zona da morte, onde qualquer erro é o último. Os melhores Sherpas, os guias mais experientes, todos se unem. Eles estão dispostos a arriscar tudo para trazer sua heroína de volta para casa. Mas, enquanto eles preparam essa missão incrível, uma outra sombra paira em seus corações. Sonam. Se Pasang foi encontrada, onde é que ele está? As equipes de busca vasculham as encostas. Arriscando a própria vida, eles examinam cada fenda de gelo, cada serac. Mas a montanha permanece em silêncio. Sonam Tshering nunca é encontrado. Ele simplesmente desapareceu, engolido pela grandeza gelada do Everest. A sua história termina sem um ponto final, transformando-se num dos eternos mistérios daquela montanha. A dor de uma perda é agravada pelo vazio de outra. E então, a operação começa. Não é um resgate, é uma despedida. Um grupo dos alpinistas mais fortes, unidos por uma única corda, como um fio de esperança, começa a descida, lentamente, metro a metro. Cada passo para baixo é uma batalha contra a gravidade, contra o vento, contra o próprio esgotamento. Eles não carregam apenas um corpo sem vida. Eles carregam a sua heroína nacional, a sua irmã, o símbolo de esperança de todo um povo. É um ritual de retorno lento, reverente e incrivelmente perigoso. O Everest, que a levou de forma tão cruel, finalmente a liberta. Lenta, relutantemente, mas a entrega nos braços do seu povo. Pasang Lhamo Sherpa regressa da montanha. E agora ela está em Katmandu. A cidade que se despediu dela com esperança, agora a recebe com um luto silencioso. O ar aqui é diferente. Quente, úmido, cheio dos cheiros da vida. Tão distinto do silêncio rarefeito e gelado do cume. Mas hoje ele parece pesado, impregnado pela dor coletiva. A missão no Everest terminou. Mas aqui, no vale, começa o último capítulo da sua história. Um capítulo que não será escrito por ela, mas pelo seu povo. O que acontece a seguir não é apenas uma cerimônia de despedida. É um adeus de toda uma nação. As ruas de Katmandu transformam-se num rio vivo e silencioso de pessoas.
Milhares, dezenas de milhares de pessoas saem das suas casas, lojas, oficinas. Elas alinham-se ao longo da estrada por onde a procissão avança lentamente. Idosos e crianças, homens e mulheres, sherpas e habitantes dos vales, todos estão aqui. Nos seus olhos não há vazio, mas sim uma mistura de dor e orgulho. Para eles, Pasang não é apenas uma alpinista. Ela é a sua filha, a sua irmã, o seu sonho, encarnado numa mulher frágil que ousou desafiar os céus. Cada passo desta procissão é um diálogo silencioso entre a heroína e o seu povo, e esta dor é partilhada por todo o país. A sua despedida assume o estatuto de um evento de Estado. Pela primeira vez na história do Nepal, uma mulher recebe um funeral com tais honras. Neste ato de reconhecimento, não há apenas uma homenagem à sua coragem pessoal. É o reconhecimento de todo o povo Sherpa, da sua contribuição, dos seus sacrifícios, que por tanto tempo permaneceram na sombra das grandes expedições. O primeiro-ministro, os membros da família real, todos inclinam a cabeça. Um reconhecimento silencioso. Ela mudou as regras do jogo para sempre. Ela mostrou que o cume não está acessível apenas a corajosos estrangeiros, mas também àqueles para quem estas montanhas são o seu lar. Mas o reconhecimento não se limita apenas a este dia. Postumamente, Pasang Lyamu Sherpa é condecorada com a mais alta ordem civil do país, a Estrela do Nepal. Ela torna-se a primeira mulher a receber esta honra. Esta condecoração não é apenas metal e fita. É o ponto final na sua história terrena e as reticências no seu legado. A estrela que ela nunca conseguiu ver, do topo do mundo, agora brilha para sempre no seu nome. A história da sua vida chegou ao fim, mas a sua lenda está apenas a começar. Uma lenda não vive nos livros. Ela vive nas ruas, nas conversas, nas coisas do dia a dia. E é isso que acontece com o legado de Pasang. O seu rosto, o seu olhar determinado, agora encara o mundo a partir de um minúsculo pedaço de papel. Pensem só. Pela primeira vez na história do Nepal, o rosto de uma mulher aparece num selo postal. Não o de uma rainha, nem o de uma deusa, mas o de uma mulher simples do povo Sherpa, que ousou sonhar. Este selo é muito mais do que um simples selo. É uma pequena, mas poderosa revolução. Agora, a sua história viaja com cada carta, chegando às aldeias mais remotas e a outros países, partilhando a sua coragem sem precisar de palavras. O seu nome torna-se parte do dia a dia, parte de um orgulho nacional que se pode literalmente ter nas mãos. Mas isso não é suficiente. O país quer que o seu nome ecoe todos os dias. E é exatamente isso que acontece. As ruas barulhentas e movimentadas de Katmandu ganham um novo nome, Avenida Pasang Lyamu. Agora, o seu nome não é apenas uma lembrança, é uma direção, uma rota por onde a vida da capital flui. Taxistas, estudantes, comerciantes, todos eles pronunciam o seu nome dezenas de vezes por dia. E por todo o país, escolas com o seu nome começam a abrir. As meninas, sentadas nas suas carteiras, agora sabem, a educação é o caminho para o topo, o seu topo pessoal. Pasang torna-se para elas uma estrela guia, um exemplo de que nada é impossível. E no bairro de Budhanilkanta, na capital, acontece algo ainda mais significativo. Aqui, no meio da agitação da cidade, ergue-se a sua figura em bronze. Não é apenas uma estátua, é um momento congelado de triunfo e resiliência. A sua silhueta de bronze, capturada em movimento, agora olha para sempre na direção dos seus Himalaias. As pessoas vêm aqui não apenas para olhar, vêm para ficar em silêncio, para pensar, para tocar no metal frio onde um sonho ardente ficou congelado para sempre. Este monumento é um lembrete constante de que o espírito humano é capaz de superar qualquer altitude. Mas o maior de todos os reconhecimentos esperava por ela onde o seu coração batia mais forte, nas montanhas. O governo do Nepal toma uma decisão sem precedentes. O majestoso Pico Jazamba, com os seus 7.351 metros de altitude, perde para sempre o seu nome ancestral. A partir de agora, em todos os mapas do mundo, ele será conhecido como Pasang Lyamu Chuli. Ela não apenas escalou uma montanha, ela tornou-se a própria montanha. O seu nome está agora gravado no próprio corpo do planeta, inscrito na paisagem eterna dos Himalaias. Ela alcançou uma imortalidade reservada apenas aos deuses e aos picos. Mas o seu espírito não ficou petrificado. A montanha é um símbolo eterno, mas
uma memória viva exige ações vivas. E muito em breve, a sua família e os seus amigos percebem. O legado de Pasang tem de trabalhar, respirar, ajudar. É assim que nasce a Fundação Pasang Lhamu. Já não se trata de bronze ou de pedra, mas de uma força viva, atuante, direcionada para onde é mais necessária, as regiões montanhosas de onde ela veio. Agora, o seu nome não é apenas inspiração, é ajuda real. São livros didáticos para crianças que antes nem sequer sonhavam em ir à escola. São roupas quentes para os bebês que vivem onde o inverno dura 6 meses. É o acesso a um médico para as mulheres dos vilarejos mais distantes. A fundação se torna o coração do seu legado, um coração que continua batendo, dando uma chance a quem nunca teve uma. O sonho dela agora vive em centenas de sorrisos de crianças e nos olhos das mulheres que encontraram apoio. E aos poucos, a sua história vai muito além do alpinismo. As pessoas começam a enxergar nela algo muito maior. Afinal, ela não desafiou apenas a montanha, ela desafiou todo o sistema. Aquele sistema que dizia para a mulher qual era o seu lugar. Pasang, com o seu exemplo, provou que o lugar de uma mulher é onde está o seu sonho. Ela abriu uma trilha não só na neve, mas também nas mentes. Ela se torna um símbolo, uma bandeira para milhares de mulheres nepalesas. A sua persistência, a sua recusa em desistir diante da burocracia e dos preconceitos, tudo isso se transforma numa mensagem poderosa. A sua história vira a chave que abre novas portas. Garotas começam a praticar esportes, mulheres abrem os seus próprios negócios. Elas olham para o retrato dela e percebem: se ela conseguiu, eu também consigo. Por muito tempo, o seu feito permaneceu uma história local para poucos. Ela era conhecida no Nepal, respeitada no círculo fechado dos grandes alpinistas do mundo. Mas, para o resto do mundo, ela permanecia na sombra do Everest, apenas mais um nome na lista dos que chegaram ao topo. Mas a verdade, assim como a água, sempre encontra um caminho. A sua história começa a atravessar as montanhas e as barreiras dos idiomas. Jornalistas, escritores e cineastas de vários países de repente descobrem este drama inacreditável. Eles percebem que esta não é apenas uma história sobre uma escalada. É uma história sobre a luta por dignidade, sobre a força de vontade e sobre o preço de um sonho. O nome dela deixa de ser apenas uma combinação exótica de sons. Ele ganha um novo significado. E então, quase 30 anos depois, acontece o que tinha que acontecer. Em 2022, o documentário Pasang, na sombra do Everest, é lançado mundialmente. O filme é um estouro. O mundo, enfim, vê tudo. As imagens de arquivo de suas expedições, cheias de esperança e dificuldade, o seu sorriso, as suas lágrimas, a sua família, que acreditou nela até o final. O filme revela tudo, mostrando não apenas a alpinista, mas um ser humano, com seus medos e sua determinação inabalável. A sua voz suave e a sua vontade de ferro agora ecoam pelo mundo, em dezenas de idiomas. Milhões de pessoas, que nunca sequer viram uma montanha, agora sabem o nome dela. A história de Pasang Lhamu Sherpa deixa de ser uma lenda do Nepal. Ela se torna uma história universal sobre a força do espírito humano, que inspira e continuará a inspirar gerações. A sua escalada terminou, para sempre.